Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer melhor uma estrutura muito importante do nosso sistema nervoso central, que é o telencéfalo. Quais são os objetivos de aprendizagem hoje? Então, eu quero que vocês saibam reconhecer os lobos cerebrais ou os lobos corticais que fazem parte do telencéfalo, as funções, né, de cada um dos lobos, bem como algumas patologias decorrentes de lesões ou danos neurológicos nessas áreas. Então, a gente vai discutir principalmente essas três patologias aqui: afasia, agnosia e apraxia. Bom, conforme a gente já estudou em algumas aulas anteriores, o nosso sistema nervoso central, ele é subdividido em encéfalo e medula espinal. O encéfalo, ainda por sua vez, é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Hoje eu quero que vocês foquem principalmente aqui, ó, no cérebro. Então, essa região que a gente vai estudar, que é o telencéfalo, faz parte do cérebro. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar aqui em vermelho, toda essa região vermelha, a gente chama de telencéfalo. O que é o telencéfalo? Córtex cerebral mais os núcleos da base. Assim como o telencéfalo, o diencéfalo, tá? Também faz parte do cérebro. Hoje a gente não vai ver diencéfalo, a gente vai ver apenas o telencéfalo. Então, portanto, a gente vai ver córtex cerebral e núcleos da base, principalmente córtex cerebral, tá? Pessoal, aqui nessa imagem a gente tem a representação só do telencéfalo, tá? Vejam que está sem o tronco cerebral e sem o cerebelo. Então, aqui a gente tem a imagem do telencéfalo numa vista superior, então olhando o telencéfalo de cima. Aqui numa vista inferior, olhando o telencéfalo por baixo, né? Sem o tronco encefálico e cerebelo. Aqui uma vista lateral, né? Então, eu tô olhando na região lateral do telencéfalo e aqui, ó, como se eu tivesse feito um corte, né? Separei lado direito e lado esquerdo do telencéfalo e essa é a parte de dentro do corte, tá? Que eu chamo de vista medial. Então, a imagem que eu mostrei para vocês anteriormente era uma vista medial do sistema nervoso central, ok? Então, é um corte que a gente chama de corte sagital, que divide o encéfalo ou qualquer região do corpo em lado direito e lado esquerdo. Bom, então eu falei para vocês que o telencéfalo é formado pelo córtex cerebral e pelos núcleos da base. Na aula de hoje a gente vai focar principalmente no córtex cerebral. Eu trouxe esse slide só para vocês se lembrarem dos núcleos da base que a gente viu aula passada, né? Porque tem uma relação com a doença de Parkinson. Então, esses neurônios aqui dos núcleos da base, eles são neurônios dopaminérgicos, ou seja, eles utilizam a dopamina como principal neurotransmissor. São eles, principalmente, núcleo caudado, putame e globo pálido, né? Vejam que o putame e o globo pálido, juntos, eles formam o que a gente chama de núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme mais núcleo caudado, a gente tem o corpo estriado. Essas são as principais estruturas dos núcleos da base. São responsáveis por diversas funções, principalmente coordenação motora. Então, a gente viu aula passada que quem sofre de Parkinson tem redução da atividade dopaminérgica aqui nesses neurônios, mas esses neurotransmissores, esses neurônios, na verdade, eles também participam da integração das nossas emoções, né? Ou seja, eles também fazem parte do sistema límbico, que é um sistema responsável pelas nossas emoções. Então, esse sistema tem várias estruturas. Uma das estruturas é justamente aqui os neurônios dos núcleos da base. Bom, então no slide passado a gente viu os núcleos da base que compõem o telencéfalo. Nesse slide a gente tem a representação anatômica do córtex
cerebral. Em fisiologia, córtex significa casca, né? Então, é a casca que envolve todo o telencéfalo. Aqui nessa imagem, a gente tem o cérebro de um rato, né? Uma vista superior do cérebro de um rato e do cérebro de um humano. Claro que não está em escala, né? Porque o tamanho do cérebro de um humano é muito maior que o cérebro de um rato, mas o que a gente pode perceber aqui, né, uma diferença que fica muito clara em relação ao córtex cerebral do rato e do humano, é que aqui, ó, vejam que o tecido nervoso humano apresenta esses dobramentos, né, que são chamados de sulcos. Quando a gente olha o córtex cerebral dos seres humanos, a gente observa esses sulcos e essas regiões aqui, ó, essas saliências, são chamados giros. Então, o córtex cerebral dos seres humanos, ele é o mais novo numa escala evolutiva, né? Ele é o mais evoluído. Inclusive, por isso que ele é chamado de neocórtex. E justamente, o tecido nervoso, ele é muito grande. E com os sulcos, com esses dobramentos, a gente consegue ampliar, né, o tamanho do tecido nervoso, mas mesmo assim um tecido nervoso tão grande, tão evoluído, consegue caber dentro da nossa caixa craniana. Então, a formação dos sulcos e dos giros foi um aspecto evolutivo, justamente porque o nosso córtex cerebral é realmente muito evoluído. Então, aqui nessa imagem é só uma representação, né, do que seria o sulco. Então, o sulco é como se fosse uma depressão, né? E o giro é como se fosse aqui uma saliência. O nosso córtex cerebral, ele é todo assim, ó, cheio de sulcos e giros. Eventualmente, quando a gente tem um sulco muito profundo, a gente chama de fissura, tá? Vou mostrar para vocês no próximo slide uma fissura chamada fissura longitudinal. Então vejam aqui, ó, isso aqui é como se fosse um sulco muito intenso, né? Muito profundo. Esse sulco mais profundo se chama fissura. Ainda numa vista superior, tá? Do nosso telencéfalo, a gente observa que essa fissura longitudinal divide o telencéfalo, né, em dois hemisférios. A gente tem aqui o hemisfério cerebral esquerdo e o hemisfério cerebral direito. Então, conforme eu acabei de falar para vocês, o telencéfalo compreende dois hemisférios cerebrais, o direito e o esquerdo, e a fissura longitudinal separa esses dois hemisférios, cujo assoalho, né, dessa fissura é formada pelo corpo caloso. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação do corpo caloso. Então, vejam aqui, é um corte sagital, tá? Então, é uma vista medial do nosso sistema nervoso central. Aqui a gente tem um corpo caloso que tem a função de conectar os dois hemisférios cerebrais. Então, apesar da gente ter o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, esses hemisférios, eles se comunicam e eles se comunicam graças ao corpo caloso. O corpo caloso, ele é formado principalmente de axônios, tá? Tem, vejam, mais de 200 milhões de projeções axônicas, que vão fazer as conexões entre os nossos hemisférios, direito e esquerdo. É importante lembrar, né, que o hemisfério cerebral direito, ele é responsável pela sensibilidade e motricidade da minha parte esquerda do corpo, né, ou meu hemicorpo esquerdo. Já o hemisfério cerebral esquerdo é o contrário, né? Ele é responsável pela minha sensibilidade e motricidade do lado direito ou do meu hemicorpo direito. Então, o lado direito do meu hemisfério direito, o lado direito do meu cérebro comanda o lado esquerdo do meu corpo e o lado esquerdo comanda o lado direito. O nosso córtex
cerebral, ele é subdividido no que a gente chama de lobos cerebrais. A gente tem 5 lobos cerebrais. Aqui nessa imagem tem apenas 4 representados. Aqui a gente não tem representado o lobo da ínsula, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Os nossos lobos cerebrais, a maioria pelo menos, tem uma nomenclatura que está correlacionada com a nomenclatura dos ossos cranianos. Então, por exemplo, o lobo temporal, ele é protegido pelo osso da têmpora, né, que é um osso craniano. O lobo frontal, ele é protegido pelo osso frontal, que é um osso do crânio, né? Então aqui a gente tem lobo frontal, lobo temporal, atrás do lobo frontal, o lobo parietal e aqui na região mais posterior, o lobo occipital. O que divide um lobo de outro lobo? Claro, a função, né? Os lobos, a gente vai ver daqui a pouco, que cada lobo cerebral vai ter a sua função principal, mas anatomicamente eles são divididos aqui, ó, pelos sulcos, né? Então, aqueles dobramentos, né? Aquelas depressões no nosso tecido nervoso, chamados sulcos, eles dividem, eles delimitam os nossos lobos cerebrais. Bom, então quais são os principais sulcos do nosso córtex cerebral? Então vejam aqui, ó, o sulco central, ele vai separar o lobo frontal do lobo parietal. Então aqui em vermelho a gente tem representado o sulco central. Aqui em amarelo a gente tem representado o sulco lateral. O sulco lateral, ele vai delimitar o lobo temporal. Já o sulco parieto-occipital, vejam aqui, ó, em azul, o sulco parieto-occipital, ele vai delimitar o nosso córtex occipital. Esses são os principais sulcos: sulco parieto-occipital, sulco central e sulco lateral. Aqui a gente tem a incisura pré-occipital. Essa incisura delimita aqui a região do cerebelo. E aqui a fissura longitudinal, conforme eu já falei para vocês, essa fissura separa hemisfério direito do hemisfério esquerdo. O nosso quinto lobo cerebral, que a gente não consegue enxergar numa visão superficial do cérebro, é o lobo da ínsula, tá? Esse lobo não tem nenhuma relação com o osso craniano, é um lobo um pouco mais profundo. Ele está situado no fundo do sulco lateral do encéfalo, né? Então a gente não consegue observá-lo numa visão mais superficial. Este lobo aqui, ó, chamado lobo da ínsula, ele faz parte do sistema límbico. Então, já falei para vocês do sistema límbico, né? Que é o sistema responsável pela coordenação ou integração das nossas emoções. Então, os núcleos da base, além de outras funções, também fazem parte do sistema límbico, assim como o lobo da ínsula, é uma estrutura muito importante, pertencente ao sistema límbico, que é o sistema responsável pela integração das nossas emoções. Bom, agora que a gente já conhece anatomicamente a localização de cada um dos nossos lobos cerebrais e a gente já conhece quais são os sulcos que delimitam os lobos cerebrais, a gente vai estudar um pouco mais a fundo qual é a função de cada um desses lobos. Vamos começar então pelo lobo frontal, que é esse aqui representado em vermelho. O lobo frontal, ele é muito importante. Na verdade, todos os lobos são importantes, mas o lobo frontal é o que nos diferencia dos demais animais, né? Das outras espécies animais que não têm um córtex tão evoluído quanto o nosso. Justamente porque o nosso lobo frontal é o principal responsável pela nossa inteligência e capacidade de raciocínio lógico. Então, vejam quantas funções são integradas no nosso lobo frontal. Primeiro que no nosso lobo frontal, a gente tem o nosso córtex motor, né?
que é responsável pelo controle dos movimentos, que vocês provavelmente estão estudando lá na disciplina de aparelho locomotor. É também no lobo frontal que acontece a integração da solução de problemas gerais e problemas envolvendo raciocínio lógico, tomada de decisão, planejamento, geração de respostas intencionais. Então, é a percepção consciente, né? Isso está associado com percepção consciente dos seus atos, regulação dos comportamentos sociais. O lobo frontal é muito importante para a interação social. Emoção e afeto, vejam que o córtex pré-frontal, principalmente, que está presente no lobo frontal, é responsável pela integração da emoção, então também é uma estrutura pertencente ao sistema límbico, linguagem e processos do pensamento. Pessoas que sofrem de depressão, né, a patologia depressão, geralmente apresentam intensa morte neuronal no lobo frontal, principalmente uma regiãozinha do lobo frontal, que a gente vai ver daqui a pouco, chamada córtex pré-frontal. Então, pessoas que sofrem de depressão, elas podem ter redução de todos esses fatores, né? Principalmente emoção, afeto e comportamentos sociais. Além de todas essas funções, o nosso lobo frontal também é muito importante para atenção e alguns tipos bem específicos de memória, principalmente memórias que envolvam raciocínio lógico. Bom, então quais são as principais regiões do nosso lobo frontal? Aqui em vermelho a gente tem representado o nosso córtex motor primário. Aqui nessa região, a gente tem uma série de neurônios que são responsáveis pela iniciação do comportamento motor ou pela nossa motricidade de maneira geral, né? Então, se essa região aqui for o hemisfério direito, a gente tem neurônios motores responsáveis pela motricidade do lado esquerdo do corpo e vice-versa, né? Se aqui for o lobo esquerdo, se aqui for o lobo frontal esquerdo, então aqui nesse córtex motor a gente tem neurônios motores responsáveis pela motricidade do lado direito do corpo. Então, cada regiãozinha aqui, ó, do nosso córtex motor, cada região vai ter uma série de neurônios que vão ser responsáveis pela motricidade dos nossos músculos esqueléticos, né? Que são aqueles músculos que estão associados ao esqueleto que permitem a nossa movimentação, não só a movimentação, como a mímica facial e a própria fala, né? Aqui ainda no lobo frontal, a gente tem essa região toda aqui que está em verde, né? Um verde bandeira, que a gente chama de área pré-motora. Também está relacionada com o movimento, mas integra principalmente coordenação e planejamento do movimento. E aqui representado em pink, né, a gente tem o nosso córtex chamado córtex pré-frontal. O pré-frontal é muito importante para nós, seres humanos, porque é especificamente esse pré-frontal que nos dá a capacidade de inteligência, atenção e raciocínio lógico, né? Então, ele é responsável por todas essas funções aqui, né? Planejamento, tomada de decisão, nosso comportamento social, né? O pré-frontal é muito importante para a nossa sociabilidade, bem como expressão da nossa personalidade, atenção, né? Principalmente atenção seletiva, que é aquele tipo de atenção que a gente foca, né? Mais precisamente, e o nosso raciocínio lógico. Bom, além de tudo isso que eu falei para vocês, o nosso lobo frontal também tem uma regiãozinha chamada área de Broca, que é essa área aqui, ó, representada em preto. Essa areazinha é o centro da fala, ou seja, é a região responsável pela expressão da nossa fala, pela expressão da nossa linguagem. Então, tem os programas motores responsáveis pela nossa fala, além do que é responsável pela execução articulada da nossa fala. A gente vai ver que pessoas que têm problemas nessa regiãozinha aqui, na área de Broca, acabam desenvolvendo uma patologia, né? Chamada
afasia de Broca, que a gente vai ver daqui a pouco nos últimos slides da nossa aula. Por que que essa regiãozinha tem esse nome, né? Região de Broca. Justamente porque quem descreveu a primeira vez essa região, né? Quem percebeu, quem estudou que essa região era responsável pela expressão da linguagem foi justamente um cientista chamado Paul Broca, né? Foi ele que descreveu a função dessa região, é por isso que essa região acabou levando o nome dele. Então, 96% das pessoas apresentam essa regiãozinha de Broca, né? Apresentam um processamento, a expressão da linguagem no hemisfério esquerdo. Então, entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito, o esquerdo ele é o principal para a expressão da fala. Então, se uma pessoa tiver uma lesão nessa região no hemisfério esquerdo, provavelmente ela vai ter problemas na articulação da fala. E lá em 1824, né, muito tempo atrás, esse cientista descobriu essa área, né? Descobriu que está situada no lobo frontal, numa regiãozinha aqui, ó, essa regiãozinha aqui, o giro frontal inferior esquerdo. Então, apenas 4% da população apresentam essa região no hemisfério direito. A maioria das pessoas apresentam a região da expressão da linguagem no lobo frontal esquerdo. Bom, aqui em verde, nessa regiãozinha aqui, ó, a gente tem representado, então, o lobo parietal. Então, o lobo parietal tá logo atrás desse sulco aqui, ó, que é o sulco central, que delimita aqui o lobo frontal do lobo parietal. A principal função do lobo parietal é a nossa sensibilidade. Então, é aqui no lobo parietal que a gente tem o córtex somatosensorial. Então, vamos ver melhor quais são as regiões do nosso lobo parietal. Aqui em azul, ó, representado em azul, a gente tem o córtex somatosensorial primário. Então, aqui a gente recebe informações sobre tato, né, vibração, temperatura e dor, fisiologia sensorial de maneira geral. Então, a nossa percepção sensorial é integrada aqui nessa região em azul, nosso córtex somatosensorial primário. O córtex de associação sensorial, aqui em amarelo, ele também está no lobo parietal, ele está relacionado com o processamento das informações dos sentidos. Então, veja, enquanto o córtex sensorial primário apenas recebe aquele estímulo, esse córtex de associação sensorial ele está relacionado com a interpretação daquele estímulo, né? O processamento daquelas informações que foram recebidas aqui pelo córtex primário sensorial que está em azul. Bom, já aqui nessa região mais posterior, a gente tem o lobo occipital. A principal função do lobo occipital é a visão. Então, a gente tem a percepção da imagem com o nosso lobo occipital e a interpretação daquela imagem também com o lobo occipital. Mais especificamente, aqui em verde musgo, a gente tem diversos neurônios responsáveis pela detecção da imagem, né? Então, na verdade, a gente enxerga com o cérebro, com o nosso córtex visual. Então, aqui a gente tem uma série de neurônios que vão apenas detectar a imagem. E aqui, ó, nessa área em laranja, o nosso córtex de associação, esse córtex vai processar a imagem, ou seja, vai interpretar o significado daquela imagem. Vejam que sempre o nosso córtex primário, ele é responsável simplesmente pela detecção, né? No caso do córtex motor, pela execução. O nosso córtex associativo, ele é responsável principalmente pela interpretação daquele sentido, né? Então, aqui com o córtex visual primário,
A gente enxerga aquela imagem, com o nosso córtex associativo, a gente interpreta aquela imagem, né? Então, o que é aquela imagem, né? Qual seria o significado daquela imagem? Tudo isso a gente interpreta com o córtex associativo visual, principalmente. E, finalmente, aqui no lobo temporal, a gente tem principalmente a percepção auditiva. Então, aqui no lobo temporal, a gente tem o córtex auditivo. Também tem uma regiãozinha, a gente vai ver daqui a pouco, que é responsável pela linguagem. E vocês lembram da aula passada, né, que eu falei para vocês que no lobo temporal tem uma regiãozinha muito importante chamada hipocampo. E o hipocampo é fundamental para a consolidação da memória, né? O hipocampo é uma região em que a memória de curta duração passa para a memória de longa duração. Então, a gente viu isso na aula passada. E essa região, o hipocampo, fica aqui no lobo temporal. Então, por isso, o lobo temporal também é importante para a nossa memória e, consequentemente, aprendizagem. Aqui em marrom temos, portanto, o córtex auditivo, né, que detecta principalmente a intensidade do som. E aqui em azul claro, né, a gente tem o córtex de associação auditiva, ou seja, que processa e interpreta aquela informação auditiva. Ainda no lobo temporal, essa regiãozinha aqui, ó, que está destacada em verde-limão, é uma área chamada área de Wernicke. Essa área de Wernicke é fundamental para a compreensão da linguagem escrita e falada. Então, vejam, enquanto a área de Broca é responsável pela expressão da fala, a área de Wernicke também é responsável pela linguagem, mas é a compreensão da linguagem. Karl Wernicke também foi um cientista, né, um cientista alemão, que identificou essa regiãozinha aqui, né, por isso que recebeu o nome dele, a área de Wernicke. Enquanto lesões aqui na área de Broca induzem dificuldade na expressão da fala, lesão aqui na área de Wernicke induzem uma dificuldade ou uma alteração na compreensão da fala. Então, a pessoa escuta, né, mas ela não consegue compreender aquilo que ela está ouvindo, aquilo que ela está escutando. Bom, existem vários tipos de lesões que podem cometer diferentes regiões do nosso telencéfalo, né? Então, por exemplo, se a pessoa lesionar o córtex motor direito, provavelmente ela vai ter paralisia do lado esquerdo do corpo, ou ainda ela vai ter uma falta de percepção sensorial do lado esquerdo do corpo. Então, existem vários tipos de traumas que podem acometer o nosso córtex cerebral, né? A gente vai estudar três tipos específicos de lesões que a gente chama de agnosia, afasia e apraxia. Então, aqui na aula eu só vou dar uma introdução para vocês sobre esses três tipos de lesões, tá? Vocês vão ver melhor no artigo que eu vou mandar para vocês junto com a atividade. Bom, então a afasia ela é caracterizada por uma perda total ou parcial da capacidade de uma pessoa de se comunicar. Geralmente, ela é causada por uma má irrigação no sistema nervoso central, então algum tipo de isquemia cerebral, por exemplo, ou algum traumatismo craniano encefálico, né? Ou ainda algum tipo de acidente vascular encefálico. Neste caso, a gente pode ter dois tipos de afasia. Bom, então a pessoa que sofre de afasia, ela tem uma dificuldade na expressão e na compreensão da linguagem, né? Então, de maneira geral, ela tem uma dificuldade na sua comunicação. Existem dois tipos principais de afasia. Um que a gente chama de afasia de Broca e outro de afasia de Wernicke. Bom, se a pessoa tem afasia de Broca, então ela tem uma lesão aqui no lobo frontal, na área de Broca.
essa pessoa tem dificuldade na expressão da linguagem. Então, de maneira geral, ela tem alguns problemas gramaticais, ela tem um vocabulário reduzido, dificuldade de encontrar as palavras certas e, principalmente, problemas de articulação da fala. Então, isso é característico de um tipo de afasia, que é a afasia de Broca. Já as pessoas que têm lesão aqui na área de Wernicke, né, no lobo temporal, então essas pessoas, elas têm dificuldade na compreensão. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas falam normalmente, né? Elas não têm dificuldade em articular a fala. Então elas conseguem falar muito bem, mas elas têm uma construção inadequada das frases, né? Elas falam coisas muitas vezes sem sentido, coisas que não têm lógica. Então elas também acabam tendo um problema de comunicação. Geralmente, lesões em áreas primárias levam a uma perda de movimento ou perda da sensibilidade. Então, por exemplo, se você lesionar o seu córtex motor primário, você não consegue fazer alguns movimentos, né? Dependendo dos neurônios que são lesionados. Pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, essas pessoas têm mole dos neurônios do córtex motor primário. E aí, se você tiver uma lesão no córtex sensorial primário, né, no córtex somatosensorial primário, então você tem a perda da sensibilidade. Agora, lesões em áreas secundárias, você tem a percepção motora, você tem a percepção sensorial, só que você não consegue interpretar aqueles estímulos. Isso é chamado de agnosia, né? O tipo mais comum de agnosia é o que a gente chama de agnosia visual. Então, por exemplo, se você tiver uma lesão aqui, ó, no seu córtex motor, desculpa, no seu córtex visual primário, que está aqui no lobo occipital, você não consegue enxergar muito bem os objetos. Então, pode ser que você desenvolva uma cegueira, né? Um tipo de cegueira. Agora, se você tiver uma lesão aqui na área de associação visual, você até vai enxergar esses objetos, mas você não consegue interpretar esse objeto. Então, por exemplo, você vai enxergar uma mesa, mas você não sabe que aquilo é uma mesa. Você vai enxergar o seu sapato, mas você não sabe que aquilo é um sapato. Então, quando a pessoa tem dificuldade de interpretação dos estímulos, a gente chama essa patologia de agnosia. Então, é uma dificuldade de interpretação dos estímulos sensoriais. E, finalmente, a apraxia. Então, aqui a apraxia está associada a um distúrbio no movimento. Então, é um distúrbio que impossibilita a realização de movimentos coordenados. Geralmente, é uma lesão associada com essa região, né, que é o córtex motor associativo. Então, a pessoa não tem nenhum problema nos neurônios motores, ela não tem nenhum problema aqui no córtex motor primário, mas ela tem problemas na coordenação daquela motricidade. O principal tipo de apraxia que existe é o chamado apraxia da fala, né, que acomete principalmente crianças. É um distúrbio neurológico em que a criança não tem precisão na coordenação da mímica facial ao falar, né? Então, a fala acaba saindo muito imprecisa, né? Muitas vezes até mesmo com a fonética errada. Isso acontece justamente por uma falta de coordenação motora aqui dos músculos faciais. Pessoal, então só fazendo um fechamento da nossa aula de hoje, hoje a gente aprendeu quais são os nossos lobos cerebrais ou os lobos corticais, então localização anatômica, bem como as suas funções, né? Vimos o lobo frontal, é responsável pela nossa comunicação, interação social, capacidade de raciocínio lógico e motricidade. O lobo parietal, principalmente informação sensorial. O lobo occipital, informação visual, e o lobo
temporal, informação auditiva, também importante para a comunicação e consolidação da memória, né? Já que aqui no lobo temporal, mais ou menos nessa região, está localizado o hipocampo. Existe ainda um quinto lobo cerebral, que é o lobo insular, que é um pouco mais profundo, por isso que a gente não consegue visualizar nessa imagem, que é uma estrutura importante do sistema límbico e, portanto, faz parte da integração das nossas emoções. E aí vimos também algumas patologias associadas com lesões neurológicas em algumas áreas, né? Vimos a afasia, que é uma dificuldade na comunicação, agnosia, que é uma dificuldade principalmente na interpretação sensorial, e apraxia, uma dificuldade principalmente em coordenar os movimentos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar a aula de hoje. Agora eu vou mandar para vocês a atividade e depois, lá ao vivo na webconferência, a gente faz o fechamento da aula. Beijos e até daqui a pouco.